Pazuello. Ex-ministro da Saúde, deputado federal, general Eduardo Pazuello. Aquele que, mesmo estando na ativa, subiu num palanque e fez comício ao lado do Bolsonaro, e o Exército, que era comandado por general Paulo Sérgio Nogueira, passou-lhe a mão na cabeça e não fez absolutamente nada. O mesmo Pazuello, que está sendo agora investigado pelo Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, sobre a conduta dele durante a falta de oxigênio, que matou 31 pessoas em Manaus durante a pandemia. Nessa ação, eles apontam que a Advocacia Geral da União tinha um documento informando o Ministério de Pazuello que havia conhecimento do iminente colapso no sistema de saúde no Amazonas, né? Antes das pessoas morrerem sufocadas, sem oxigênio lá, que motivou até uma piada de mau gosto, né? Extremamente... do Bolsonaro, né? Condenável. O Bolsonaro, quando ele imitou, ele fez chacota com pessoas sufocando durante uma transmissão ao vivo, né? Ministro Gilmar Mendes, espero que ele tenha lá uma conduta lá, Xandão, porque o Pazuello fez muita coisa ruim nesse Brasil. O Pazuello é uma pessoa que, assim, ele precisa pagar pelo que ele fez. Ele não pode ficar impune. O Pazuello foi posto no ministério, nós nunca podemos esquecer disso. Ele foi feito ministro para ele implementar a estratégia genocida do Bolsonaro. E como era a estratégia genocida? Era, vamos deixar que todo mundo se contamine para atingir... tinha uma expressão técnica que eu esqueci o nome agora. Imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, exatamente. E que outros também falavam isso com uma outra, sem ser assim, com essa metáfora de rebanho, mas era imunidade de rebanho. Então, o Bolsonaro queria nos levar à imunidade de rebanho, por isso ele tirava a máscara das crianças, ele mandava quem entrava no Alvorada, no Palácio do Planalto, não usar máscara, era proibido. Eu tenho parentes que trabalham no setor público, né, cursados, gente de carreira, e que me relatava, a gente é proibido de usar máscara lá no Ministério, né? Se você usar, você até pode usar, mas a patrulha é tão grande que você fica tão intimidado que você tira a máscara. Então, o Pazuello foi o fiador disso, ele precisa pagar. Afora Manaus, né? Afora Manaus, que ele tinha informe, ele sabia, tinha aviso de que lá ia ter o colapso. Inclusive era de lá, né? É de lá ele, né? Ele é da região, Enfim, espero que a Polícia Federal consiga provas para indiciá-lo, para depois ele ser denunciado por esse procurador Gonê, porque não foi pelo outro. Já teve outras denúncias contra o Pazuello, mas que o Aras engarrepetava, né? Isso que a Tereza falou, está aí a dificuldade da polícia e da justiça, não é? Conseguir as provas. E isso, a gente tem que desejar toda sorte aos responsáveis por essa investigação, e toda a arte que seja possível para conseguir fazer com que o Pazuello pague por aquilo que a gente sabe que ele fez. E já tem muito tempo, né? Vai ficando mais difícil, né, para a polícia, né, Mário Federal? Assim, já tem tempo que ele deixou o ministério. Sempre tem gastos, mas é mais difícil investigar para trás, né? E também por conta da troca dos próprios funcionários, são arquivos que vão sendo limpos e eliminados, trocados. Então, é muito complicado isso, conseguir provar que houve... Como é que a gente fala quando a autoridade trata o tema com negligência, né? Que houve aquela ligeireza que não pode ser aceita a leviandade que não pode ser aceita não pode ser aceita em ninguém, mas menos ainda por parte de uma autoridade, né? Só lembrando aqui a declaração da ex-mulher do Pazuello, dizendo que a equipe do ministro promovia festas enquanto as pessoas morriam sufocadas lá em Manaus, né? A dentista Andréa Barbosa, que fez várias revelações aí. Gente, o Pazuello é deputado, né? Eu estava me esquecendo disso, ele é deputado federal. Pelo Rio de Janeiro. Inclusive, foi um dos mais votados. Como é que pode o Rio de Janeiro, né? Fez Deus Pazuello, um dos deputados mais votados. Deus me livre. E um deputado federal que, para obter esse cargo, contou com a leniência, a cumplicidade no crime eleitoral que cometeu ao subir no palanque de Bolsonaro, no período eleitoral, no Rio de Janeiro, salvo engano, onde concorreu e venceu,
e para o qual não foi eliminado das Forças Armadas por causa disso, nem punido pela hierarquia militar por isso, como prescreve o Código Militar.